Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 1, a origem da igreja. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são o povo de Deus na Bíblia e na história. Segundo, a igreja como criação divina. Terceiro, a igreja como a comunidade dos salvos. Nosso texto áudio se encontra em Atos capítulo 2, versículo de número 38, que diz: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A nossa verdade prática diz que a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. A palavra-chave aqui é igreja. Primeiro tópico, o povo de Deus na Bíblia e na história. Então, primeiro subtópico, no Antigo Testamento. O termo hebraico kahal se escreve K-A-H-A-L. Kahal é usado para uma convocação, para uma assembleia, ou também para um ato de reunir-se em assembleia. Ou seja, kahal é descrito como um povo reunido, está lá em Deuteronômio 4:10. O dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse, ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Então, ajuntamento, ou seja, povo reunido. O segundo também, congregação do povo. Juízes capítulo 20, versículo 2 diz assim: E os principais de todo o povo, de todas as tribos de Israel, se apresentaram na congregação do povo de Deus, 400.000 homens de pé que tiravam a espada. Também multidão. 1 Samuel 17, 47. Toda esta multidão, se você tiver outra tradução vai estar lá, congregação, saberá o que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. É a nova versão, Nova Almeida atualizada, é a versão que eu li aqui, que está toda esta multidão. Outras versões vão estar congregação, tá ok? Também congregação de Israel, 1 Reis 8, 22. Nós estamos falando aqui só do termo kahal, tá? Então o quarto significado dele aqui é congregação de Israel. 1 Reis 8, 22. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel. O termo aqui é o kahal. E estendeu as suas mãos para os céus. Também outro termo aqui, outra tradução para kahal, grande ajuntamento. Neemias capítulo 5, versículo 7. E considerei comigo mesmo no meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes, sois usuários cada um para com seus irmãos. E convoquei contra eles uma grande assembleia, ou uma reunião. Então, kahal no Antigo Testamento ele se refere a uma reunião com fins de culto, ou seja, de prestar culto a Deus, ou não. É uma reunião de um modo geral. Aí no Novo Testamento, que é o segundo subtópico, o grego é eclésia ou eclesia. Eu sei que fala eclésia, a gente está acostumado a falar aqui, tá? Do grego eclésia, que se refere à igreja cristã. Olha só, não é só um ajuntamento, é um ajuntamento da igreja de Cristo. Então todos os que foram comprados pelo sangue de Cristo, de diferentes raças, tribos e nações. Apocalipse 5:9. E cantava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo e língua e povo e nação. Aí no Novo Testamento é uma reunião de crentes, é uma reunião de cristãos que se juntam para adorar a Deus. Atos 12 e 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Atos 13:1. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio e Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Então Jesus usou o termo eclésia com um sentido exclusivo para o povo adquirido pelo seu sangue. Mateus 16:18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Paulo usou também esse termo eclésia nas suas epístolas, sempre, toda vez que Paulo usou, sempre designou a comunidade dos salvos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2.
à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aí vem o terceiro subtópico, na história cristã. Então a igreja, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, agora na história cristã. Em uma grande denominação protestante histórica, o autor preferiu não citar o nome dessa denominação, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé. Aí também, por um outro lado, de acordo com um documento de uma grande denominação, que também não está citado o nome aqui, pentecostal americana ou norte-americana, que a gente fala americano, nós também somos americanos, só que nós somos da América do Sul. Os americanos que, toda vez que a pessoa usa a palavra americana, ela está se referindo aos norte-americanos, mas lembra também que nós também somos americanos, tá? Só que somos da América do Sul. Então, uma grande denominação pentecostal norte-americana, entendemos a igreja como o corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo, com divinas nomeações para o cumprimento da sua grande comissão, onde cada crente nascido do Espírito é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos que estão inscritos no céu. Então essa é a definição dessa igreja pentecostal americana, norte-americana. Para corroborar com essas frases que nós citamos aqui, Efésios 1, 22 e 23 diz assim: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como o cabeça da igreja. Está falando de Jesus aqui, Jesus é o cabeça da igreja. 23, que é o seu corpo, ou seja, Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Então o corpo só faz o que a cabeça manda. Então, se Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo, então a igreja tem que fazer completamente a vontade de Cristo, a vontade dele, porque a cabeça é que ordena o corpo. Então, se a cabeça é Cristo e a igreja é o corpo, nós como igreja somos o corpo, então nós temos que fazer a vontade da cabeça, que é o próprio Cristo. No Efésios 2, 22 vai dizer também: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito, ou seja, Deus habita na igreja, Deus habita em nós através do seu Espírito Santo. Hebreus 12, 23 diz assim: a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. O resumo desse tópico diz que o desenvolvimento do povo de Deus é mostrado ao longo da Bíblia e da história cristã. Então não é só Bíblia. Tem gente que fala assim: vocês vivem só pautado. Não, historicamente também fala-se sobre a igreja, fala de tudo que nós vivemos, de tudo que os cristãos viveram. Não é só Bíblia, é na história também. O segundo tópico fala sobre a igreja como criação divina. Primeiro subtópico, a igreja como um ideal de Deus. Então, desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por Ele. A igreja é um projeto divino. Efésios 1,4 diz assim: como também nos elegeu nele quem? Em Cristo. Antes da fundação do mundo. Cristo já existia? Cristo sempre existiu. Se Cristo é Deus, Ele sempre existiu. Então, como também nos elegeu nele, ou seja, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Não é santo e irrepreensível por força, por violência. Não, é em amor. Temos que amar, ser santo, amar, ser irrepreensíveis diante da presença dele, porque a presença dele está presente conosco todos os dias. Então nós estamos diante dele o tempo todo temos que amá-lo e ser irrepreensíveis e santos diante dele, porque nós sempre estamos diante dele. Agora uma profecia sobre a igreja aqui, Salmo 18, verso 43: livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça dos gentios. Olha só agora: um povo que não conheci me servirá. Então aqui no Antigo Testamento a igreja não havia sido formada ainda estava nos desígnios de Deus, nos pensamentos de Deus, no coração de Deus, mas as profecias, aqui é um dos versículos, tá? São vários outros que tem falando sobre a igreja. Aqui é um deles. Então, um povo que não conheci me servirá. Aqui está falando exatamente da igreja. Então, na mente de Deus a igreja já existia, ou seja, no coração de Deus a igreja já existia. Dentro de Deus a igreja já existia. O amor de Deus fez com que ele provesse um plano para salvar o homem caído. Efésios 5:25. Vós maridos, amai vossas mulheres,
como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha só, o amor que nós temos que ter, ele manda nós amarmos as nossas esposas, eu digo assim, eu amo a minha, você ama a sua. Então é uma esposa para cada marido, tá? Maridos, amai vossas mulheres. Por quê? Porque para o marido é difícil amar. Ele não fala isso para a esposa, porque para a esposa é fácil, para a esposa é difícil submeter. Então ele fala, submetei-vos a vossas esposas, a vossos maridos, ok? Então o que é difícil para cada um é o que ele fala, é o que ele aconselha. Então vós maridos, amai vossas mulheres. Agora, como que eu tenho que amar a minha mulher? Não é as minhas, é a minha, é singular, tá? Da mesma forma que Cristo amou a igreja. Então, da mesma forma que Cristo amou a igreja, eu preciso amar a minha esposa. E como que Cristo amou a igreja? Ele se entregou, ele deu a sua própria vida para que nós pudéssemos ser salvos, para que a igreja pudesse ser salva. Segundo o subtópico, diz que a igreja como uma realidade concreta, não é abstrata, é concreta, é verdadeira, genuína. Então a igreja não ficou apenas na mente de Deus, ela passou a existir de uma forma concreta. Gálatas 4:4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aí Efésios 1:10. O que Deus faz? Congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, existiam as dispensações. Quando chegou na dispensação, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Para que Jesus veio? Jesus veio para morrer por todos nós, para pagar a nossa dívida, pagar a nossa conta, para que nós pudéssemos ser salvos. Salvo de quê, Valdeci? Salvo da condenação eterna, porque todos nós estávamos condenados. Todos nós temos uma dívida impagável, mas ele veio e pagou a nossa dívida, e através disso ele formou a sua igreja. Então, quando a igreja passou a existir de fato? É uma pergunta, né? Quando que ela passou a existir de fato? Então, a maioria dos teólogos defende que foi no Pentecoste. A maioria concorda que foi no Pentecoste. É claro que tem alguns que acabam não concordando. Mas a igreja, ela não é citada nos evangelhos de Marcos, de Lucas e nem de João. Mas Mateus, ele fala da sua existência como um evento futuro. Por quê? Porque Jesus ainda estava aqui. Então os evangelhos não vão falar porque Jesus ainda estava aqui. Mateus 16:18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei, futuro, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá vendo? A gente leu esse versículo anteriormente, agora lemos ele com outra conotação, com outro sentido. Qual sentido? Que Cristo ainda vai edificar a sua igreja. Quando que ele vai edificar? Nós vamos ver daqui a pouquinho, mas é na morte dele. João 19:34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Então, prestou atenção? Quando um dos soldados furou o lado de Jesus, Jesus estava crucificado. Já havia entregado seu espírito, já havia baixado sua cabeça, já havia morrido. Aí veio um dos soldados e com uma lança lhe furou o lado. Quando ele furou o seu lado, saiu sangue, e como não tinha mais sangue para sair, saiu água. Então todo o líquido do seu corpo acabou saindo naquele lugar. Então a igreja é representada, a igreja é representada por uma mulher, ou seja, noiva ou esposa, como nós conhecemos. Da mesma forma que a mulher, Eva, ela foi formada da costela de Adão, então a mulher, que é a igreja, foi formada do lado de Jesus, ou da costela de Jesus, que é o último Adão. Então o primeiro Adão, Deus formou Eva do primeiro Adão, e Deus formou a igreja do último Adão. Não é segundo Adão, tá? É último Adão, porque não vai ter terceiro, quarto, não. Esse é o último, Jesus é o último Adão. 1 Coríntios 15:45 diz assim: assim está também escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, e o último Adão, tá vendo? Não é segundo? E o último Adão em espírito vivificante. Então em quem nós estamos? Nós estamos em Adão, que é alma vivente, ou nós estamos em Cristo, que é espírito vivificante? Quem continua em Adão vai continuar em pecado, mas quem estiver em Cristo vai ser livre do pecado. Terceiro subtópico fala sobre a igreja no Pentecostes. Então depois do Pentecostes, o evangelista, o que escreveu o evangelho de Lucas, destaca aqui, Atos 2:47. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, todos os dias eram acrescentados. A igreja crescia diariamente. Então, a igreja que existia apenas no coração e na mente de Deus se tornou uma realidade concreta. Aonde? Lá no dia de Pentecostes. Então, furou seu lado, derramou seu sangue, derramou água. A igreja foi formada ali. Certo? Foi formada ali. Porém, cadê as pessoas? Então as pessoas se agregaram lá no dia de Pentecostes. Aí sim foi dado como concreto a existência da igreja. Atos 2:1 e 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam
assentados. Aqui a gente não colocou, mas a continuação é: e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, naquele momento, é a concordância de todos os teólogos que nascia concretamente a igreja. O resumo desse tópico diz que a igreja surgiu como o ideal de Deus na eternidade e tornou-se realidade concreta no Pentecostes. O terceiro tópico fala sobre a igreja como a comunidade dos salvos. Primeiro subtópico: regenerados pelo sangue de Cristo. No dia de Pentecostes, Pedro disse, Atos 2,38: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então, a forma de ingressar na igreja é através do arrependimento e do batismo, ou seja, através da conversão, da mudança de mente. Lá no grego vai estar escrito metanoia, ou seja, mudança de rota, mudança de caminho, mudança de destino. Eu caminhava para o inferno, agora eu caminho para o céu. Houve uma conversão, caminhava para o inferno, me converti, mudei de caminho, mudei de mente, automaticamente mudei meu destino. Meu destino era o inferno, agora meu destino é o céu. Isso é conversão, isso é mudança, isso é dessa forma que ingressamos na igreja do Senhor. Então a igreja é formada por pessoas que estavam caminhando para o inferno e graças ao Evangelho de Cristo, graças à morte e ressurreição de Cristo, se converteram e agora caminham para o céu. O segundo subtópico fala sobre selados pelo Espírito Santo. Então, por meio do Espírito de Deus, nós somos batizados no corpo de Cristo. A igreja, então, no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, nós passamos a fazer parte dela. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Aí vem o terceiro subtópico que fala sobre o batismo de Cristo e do Espírito. Então Pedro, ele exortou os presentes, aqueles que estavam presentes no dia do Pentecostes, a se arrependerem. Ele também disse, Atos 2,38, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que é dom? Dom é uma dádiva, dom é um presente. Então ele exortou a se arrependerem, mas também ele disse que receberiam o dom do Espírito Santo, todos aqueles que se arrependessem, todos aqueles que se convertessem ao Senhor. Então Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo, ou seja, um batismo de capacitação. Atos 1:4, e estando com eles, Jesus estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistem. Espera a promessa do Pai. Aí vem o versículo 8, Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Olha, batismo de capacitação, não é isso que foi falado? E sobre vós. E ser-me-eis testemunhas. Então, depois do batismo com o Espírito Santo, nós podemos ser testemunhas. Depois do revestimento de poder, nós podemos ser testemunhas de Cristo. E ser-me-eis testemunhas. Quem está falando aqui é Cristo. Nós não somos testemunhas do Pai, nós somos testemunhas do Filho. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então já o Espírito os batizou no corpo de Cristo, ou seja, um batismo de iniciação, ou seja, formando a igreja. 1 Coríntios 12:13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Ou seja, agora todos nós fazemos parte da mesma igreja, ou seja, nós somos parte de um corpo. Eu sozinho sou templo, morada, habitação do Espírito Santo. Você sozinho é templo, morada, habitação do Espírito Santo. Nós reunidos, nós juntos somos a igreja de Cristo. Olha só, nós formamos um só corpo. Cada um é um membro diferente do outro, porém nós somos um só corpo. E Cristo é o cabeça, Cristo é o líder, Cristo é o guia, Cristo é aquele que nos norteia, nos dá informações do que fazer, de como fazer, de quando fazer. O resumo desse tópico diz que, como comunidade dos salvos, a igreja é a reunião dos regenerados pelo sangue de Cristo e selados pelo Espírito Santo de Deus. Para nós concluirmos a lição aqui, a igreja ela não foi idealizada por nenhum homem,
nem tampouco está fundado sobre nenhuma tese humana. Não é nada humano, é completamente divino. Ah, Valdecir, mas quando os crentes se reuniam antigamente, não tinha templo, não tinha denominação. Pois é, exatamente isso aí. Antigamente não tinha, mas depois eles acabaram construindo, irmão, porque não vai ficar o ar livre o tempo todo. E o dia que está chovendo não pode se reunir, então? Ou todo mundo vai ficar de guarda-chuva ali, debaixo de sol, de chuva, de seja lá o que for, de frio, de neve, de tempestade, dependendo da região que a gente habita? Não, então é necessário que se construam os templos para que a igreja possa se reunir. Então, olha só, a revelação de Deus não é progressiva? Pois é, as coisas de Deus também são progressivas. A igreja ela foi formada, mas você vê que até então não havia templo físico. Até então. Porém, haviam sinagogas onde se reuniam os judeus, havia o templo de Jerusalém, que era para os judeus. Mas depois a igreja teve que construir seus templos. É necessário que nós nos reunamos com os irmãos, porque nós somos um só corpo, e um só corpo tem que andar junto. É necessário que tenha comunhão uns com os outros. Agora, e a igreja? O fundamento da igreja, a igreja tem um fundamento, não tem? Ela tem que ter uma base. Qual que é a base? A base é Cristo, que é o cabeça da igreja. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério e até suas finanças também. Até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.